Graça e paz, amados, muito boa noite. Estamos no nosso culto da família, Sara, nossa terra de Jaciara, na sua casa, o nosso culto online. E nós começamos esse culto com o texto do Salmo 100, versículo 2, que diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Que você possa entrar na presença do Senhor com cânticos alegres. E nós vamos estar orando para começar esse culto. E desde já que você se organize. Esse tempo curto, esse tempo breve, aí de 1 hora que estaremos nesse culto, que você possa dedicar de uma forma inteira, uma forma total, que você possa se voltar para a presença do Senhor. E as bênçãos do Senhor também venham alcançar a sua vida. Paizinho querido, muito obrigado a Deus por estar aqui nesse culto online, poder levar uma palavra de fé, de esperança, de amor. Que o Senhor venha abençoar de uma maneira maravilhosa a vida dos teus filhos, que estão, Senhor, sintonizados, que dedicam esse tempo, este momento, para te servir, com sua adoração, com seu louvor, com sua ação de graças. Abençoa, Senhor, visita, anima, dá graça, dá vitória, dá da tua virtude, da tua unção, em nome do Senhor Jesus. E você possa entrar na presença do Senhor com alegria. Amém. Despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração, levarei a salvação. Teu fogo em meu olhar, Brilhando está, a chama não se apagará, as ruas do amor refletirá. Jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. jamais me deixará. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Mas tu vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. jamais me deixará. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Cante conosco. Mas tu vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, neste amor, pra sempre, pra sempre, Pra sempre, neste amor, pra sempre, pra sempre. pra sempre, neste
Recebe ao Senhor. pra sempre, Pra sempre, pra sempre. Neste amor, tu jamais me deixarás. Em minha vida este está, amor em meu ser, pra sempre brilhará. tu jamais me deixará. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Mas tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre é. Vives em mim, meu coração pra sempre é. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Neste amor, pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Vamos proclamar, amém? Pra sempre, pra sempre. Pra sempre, Neste amor, pra sempre. pra sempre, pra sempre. Tu jamais me deixarás. Em minha vida Este está, amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás. Em minha vida está este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Mas tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre é. Vives em mim, meu coração pra sempre é. Amém, glória a Deus, aleluias. Vamos cantar ao Senhor. Mas amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, mas decidido a largar tudo e parar. Ele nos conhece, mas Deus conhece tua estrutura. sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está vendo, mas colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Mas pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto, eu vou te honrar. Mas filho, eu vou te honrar. Somente eu vou te honrar. Eu conheço tua estrutura, mas Deus conhece tua estrutura. Sabe o que estás fazendo,
seja difícil, mas não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas E mandou eu te falar, mas pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto. Eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto. Mas não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou? Mas quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Mas volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. mas eu vou te honrar. Eu vou te honrar, meu filho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Mas em teus braços é meu descanso. 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 seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Mas em teus braços é o meu descanso, mas em teus braços é descanso, mas em teus braços é meu descanso, mas em teus braços é, mas em teus braços, mas em teus braços é meu descanso, mas em teus braços é, mas em teus braços é meu descanso, mas em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Cante na sua casa. Recaio de novo em tuas mãos. Se declare para o Senhor. Recai em tua graça. Recaio de novo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, mas em teus braços é o meu descanso, mas em teus braços é, mas em teus braços é o meu descanso. Você tem a condição de descansar nos braços do Senhor. Recaio em tua graça. Em muitos momentos vivemos um cansaço que não é o cansaço físico, não é um cansaço de esforço, de trabalho, é um cansaço emocional, desgaste, questões de esperança, de expectativa. Que você possa ser confortado pelo Senhor. Permita que Ele possa estar te confortando. Se você precisa desse conforto, você precisa do descanso do Senhor, e entrarão no meu descanso. Que você dobre seus joelhos. Nós vamos estar orando, clamando por esse descanso, esse refrigério. Paizinho querido, nós vamos colocar diante de Ti, ó Deus, esses amados, ó Pai, que dobram seus joelhos, com esse anseio, com esse desejo de receberem o conforto da Tua presença, o poder do Senhor, a graça do Senhor.
Aquilo que falta, Senhor, nos teus filhos, venha, Senhor, ser completo por ti. Aquilo que para nós é impossível, para o Senhor é possível. Tem misericórdia das nossas limitações e faltas, de falhas, de imperfeições. Perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa a tua igreja. Aceita-nos, ó Senhor, na tua presença. Que na tua presença que nós temos o descanso. Livra, Senhor, do mal. Livra de tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Nos ajuda a nos aproximar do Espírito Santo. E nós possamos colocar a carne no lugar certo. Nós precisamos de ti. Eu venho clamar, ó Deus. Venha abençoar a tua igreja, o teu povo. Eu oro, Senhor, por esses que agora estão ajoelhados, com essa expectativa de um benefício, de uma graça, de um favor, de uma ajuda, de um cuidado. Venha abençoar essa casa, esse lar, essa família. Ó Senhor, esse culto que nós estamos fazendo de forma online, nos unindo em uma rede para te servir, para te adorar, glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor, em rede. Todos que estão participando agora, os que vão participar um pouquinho depois. Venha abençoar, Senhor. Vem derramar da tua graça, a tua presença, a tua unção, o teu favor, da tua ajuda, a tua misericórdia, a tua bondade. Influencia, Senhor, pelo teu santo e maravilhoso Espírito, essas vidas, esses lares, para a glória do Senhor haja plenitude. Plenitude de fé, de confiança, uma segurança que só o Senhor pode dar. Nessa hora você se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra melhor. Romanos, o 5º evangelho. Talvez você não ouviu essa forma de se falar sobre Romanos, que normalmente é uma forma teológica que a gente se refere ao livro de Romanos, mas ele é o 5º evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós teremos Romanos, como uma forma de compreender o evangelho, pela explicação de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo 1, nós vamos até o 7. Paizinho querido, venha influenciar, Senhor, a vida dos teus filhos que precisam de uma palavra de Deus, precisam de uma influência do Senhor. Vem falar em cada coração esta noite, por uma graça, por uma unção, por uma influência, por um mover sobrenatural, uma graça sobrenatural que vem da parte do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então nós vemos aqui, no versículo 13, ele fala assim: este evangelho diz respeito a seu filho. Então esse evangelho quer dizer boa notícia. Então esta boa notícia é sobre o Filho de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é muito
didática na vida cristã. Pontos importantíssimos da teologia cristã. Eles estão bem definidos. E aqui nós começamos ele colocando sobre o Evangelho do Filho de Deus. Então ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele se refere a Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Para ser apóstolo, ser um seguidor, ser um discípulo, ser alguém comprometido com a obra. Um pastor, ele tinha uma boa posição, e aí ele perguntava, às vezes, numa reunião dos obreiros, ele perguntava, só tinha pastores, ele perguntava assim, tem até algum diácono aqui? E aí, às vezes um levantava a mão, o outro. Aí ele falava assim, eu sou um diácono. Ou seja, a pessoa, ela vai, vamos dizer assim, subir no ministério, mas não deixa de ser aquilo que ela foi anteriormente. E Paulo, quando ele coloca aqui, como servo de Cristo, ele fala assim, eu sou um irmão, como todos vocês. Eu também sou um diácono, eu também sou um pastor, eu também sou um apóstolo. Ou seja, ele coloca desde a posição de todos nós somos servos do Senhor Jesus, e até aquilo que ele fala, eu fui chamado, eu sou um servo, como vocês também são, mas eu fui chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado para ser apóstolo. Qual que é o seu chamado? Paulo, ele percebe, ele entende, e ele obedece aquilo que ele foi chamado. A Escritura diz muitos chamados, poucos escolhidos. A verdade é muitos chamados e poucos que aceitam o chamado. E Paulo foi chamado, e ele seguiu o chamado. Você foi chamado para quê? Todos nós temos um chamado. Todos nós somos servos de Jesus Cristo, mas cada um em particular tem um chamado. E fala, meu chamado é para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. A boa notícia de Deus. Quem que dá a boa notícia? É Deus. Que Ele, no passado, prometeu, por meio dos seus profetas. Quem que prometeu um Salvador, um Messias? Foi Deus. Quando que Deus promete? A primeira vez que Deus promete é em Gênesis 3,15, que ele diz assim, porém inimizade entre você e a sua semente. Ele fala assim, entre você e a semente da mulher. Ele fala isso para a serpente. E ele diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a serpente picaria o tornozelo, o calcanhar do filho da mulher. Ou seja, Deus, quando o homem peca, ele já anuncia a forma de redenção, que haveria um nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente, que venceria a serpente. A serpente enganou Adão, mas haveria um outro homem, uma outra pessoa, que a serpente não conseguiria enganar. Então o Evangelho, a boa notícia vem de Deus para você. E essa boa notícia, ela não foi de última hora, é o último momento, precisamos resolver um problema. Isso vem lá atrás. Tem um outro texto que vai dizer o Evangelho, a salvação preparada antes da fundação do mundo. Então, antes de fazer o planeta, já tinha a salvação. Por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, nós podemos ir lá em Isaías, e ao ler os textos de Isaías, nós perceberemos que ali o Senhor já estava anunciando que viria um Salvador. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Isaías 9 já está anunciando. Depois nós vamos ter Isaías 53, que é contundente. Ele leva sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos essa condição desde o Antigo Testamento, falando que viria o Salvador. E aí ele fala assim, este evangelho, qual? É esse que Paulo está anunciando. Paulo tem um evangelho diferente? Não, ele não tem um evangelho diferente. Mas ele tem um destinatário diferente. Por isso que o evangelho, Paulo fala assim, o meu evangelho. Por que o evangelho de Paulo? Porque ele vai levar essa palavra aos gentios. Enquanto todos os outros apóstolos estavam levando a mensagem do evangelho aos judeus, ele levava aos gentios. Os judeus tinham uma facilidade e uma dificuldade. Pregar o evangelho para judeus, eles vinham, resgatavam desde Abraão e falavam de Jesus. Alguns iriam aceitar, outros não. Eles conseguiriam compreender essa trajetória, outros não. Agora, falar para os gentios era muito mais complicado, que é do meio para o fim. Pregar o evangelho do meio para o fim. Sem saber quem é Abraão, sem entender os profetas. Tudo que Jesus falou está no Antigo Testamento. E quando vai se falar de Jesus, dá para fazer referência do Antigo Testamento sobre Jesus. Mas quando alguém não acredita no Antigo Testamento, como falar de um personagem que estava sendo profetizado, de um livro que eles não acreditam? Ficava muito mais difícil. A missão de Paulo é uma missão muito árdua. Nós vemos o sucesso de Paulo, mas é uma coisa assim extraordinária, porque tem vários deuses, o paganismo, de certa forma, tinha muita facilidade, o evangelho era muito restritivo, além do que muitos eram contrários aos judeus, já não gostavam dos judeus. Enfim, Paulo levar essa mensagem do evangelho é muita resistência. Tanto é que nas primeiras cidades eles são apedrejados. As pessoas se reúnem, pegam pedras e atacam as pedras. Não é ameaçam com a pedra na mão e fala, vai embora, senão nós vamos atacar a pedra em vocês. Não. Eles foram apedrejados. Então Paulo morreu? Morreu. 2 vezes. À base das pedras. Era rejeitado. Muitos de nós ficamos constrangidos ao pregar o evangelho para alguém, ao convidar para a igreja. E a gente fica decepcionado, às vezes abatido, que a gente vai, convida a pessoa, a gente ora primeiro, às vezes jejuma, 21 dias, coloca o nome da pessoa em oração, jejuma por aquela pessoa e a gente vai lá fazer um convite. Fulano de tal, tem uma mensagem de Deus para você. O Senhor Jesus te ama. E eu vim aqui hoje convidar você para ir para a célula. Aí a pessoa fala, hoje eu tenho churrasco, eu tenho futebol, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a pessoa sai fora, a gente fica tão chateado, tão contrariado. Fala, puxa vida, orei, jejuei, estava confiando que essa pessoa ia na célula hoje. Ou faz a mesma coisa, hoje vai ter um culto maravilhoso, eu estou te convidando, quero que você vá comigo, eu venho te buscar, hoje não dá, hoje isso, eu estou cansado. A gente fica tão triste, falando, meu Deus, eu orei por essa pessoa, agora ela não vai. O que adianta a gente jejuar, orar, convida. Fala, então vou ter mais 2 para ir. Aí vai no outro, ele também não vai. Aí vai no outro, ele também não vai. Os 3 que eu estou orando, nenhum aceitou ir para a célula, nenhum aceitou ir para o culto. Fui rejeitado, eu não vou fazer mais. Agora imagine Paulo, que nesse texto não tem, mas nos outros textos falam sobre isso, principalmente Atos dos Apóstolos. Foi apedrejado, foi rejeitado, fizeram um levante, queriam bater nele, e ele continuava pregando.
a boa notícia. Então, uma boa notícia para levar. Então, que você continue, mesmo que você seja rejeitado, porque é verdade, é uma rejeição. Você ora, jejuma, vai levar uma palavra de Deus para a pessoa, convida para vir para a célula, convida para o culto. Ela não vem, é uma rejeição, sim, verdade. Mas continua. Pode ser que até mesmo estas pessoas que você convidou e não veio dessa vez, virá em outro momento. E ele vai falar sobre Jesus. Importante isso aqui que ele está falando. Ele diz assim: este evangelho diz respeito ao seu filho, filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele fala assim, Jesus, ele tem duas partes. Ele tem uma parte humana e tem uma parte divina. A parte humana é descendência de Davi, que já estava profetizado, que seria da casa de Davi, que nasceria o Salvador. Em Romanos 9,5 diz assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então, segundo a carne, aí tem a genealogia, quando você vê Mateus, quando você vê Lucas, vai falar da genealogia de Jesus. Então, cada evangelho apresenta Jesus de um jeito. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como um homem importante. João apresenta Jesus como filho de Deus. Paulo, no seu evangelho, ele vai falar que Jesus é o verdadeiro homem e que Jesus é o verdadeiro Deus. Ele é filho de Deus. Na carne, ele nasce segundo a descendência de Davi. E veio designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Então, o Espírito de santidade, o Espírito Santo, ele é Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus é verdadeiro homem, ele tinha uma estrutura como nós. Se ele quisesse, ele poderia ter pecado, mas ele rejeitou o pecado. Romanos 8 vai falar assim, que ele veio semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não pecou, e mostrou o quanto o pecado é ruim. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele vai falar que ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus ressuscita com esse poder. Qual poder que age na vida dele? É o poder do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando ele é batizado, esse batismo tem uma unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele faz tudo que ele diz fazer, e ele faz, ele realiza, e as pessoas veem ele fazendo. Ele faz em nome de Deus. Ele faz por obediência a Deus. Jesus, ele veio como homem, ele é servo. E como Filho de Deus, ele é obediente ao Pai. Então nós vemos o Senhor Jesus agindo na terra como verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Sem opor ao eterno. Adão, sendo um homem, como já ministrei em outro momento, Adão, como homem, muito mais poderoso do que Jesus. Como homem, a natureza humana, força física, condição humana. Tanto é que Adão vive 900 e tantos anos, 970, quase 1000 anos. Imagine a terra, tem 6.000 anos, o homem está na terra há 6.000 anos. 6.000 anos o homem está na terra.
4.000 antes de Cristo e 2.000 depois de Cristo. 6.000 anos o homem está na Terra. Aí não fala que é 1 milhão, essa história. Aí tem uma outra história que vai demorar mais para explicar. Teve dinossauro, mas isso é lá atrás, né? Realmente tem os milhões de anos. Mas não tinha homem com dinossauro. Só tinha dinossauro. Tá? Então, voltando aqui, o homem, do jeito que nós somos, ele vem há 6.000 anos. E Adão viveu quase 1.000. Veja, ele viveu quase 20% de todo o tempo do homem na terra viveu Adão. E há quanto tempo viveu Adão? Personagem extraordinário. Difícil para nós pensarmos em alguém viver 1.000 anos hoje. Adão viveu quase 1.000 anos. Hoje uma pessoa vive 100 anos, a gente fica espantado. 100 anos, 100, 110, 120. Maravilha, coisa extraordinária. Adão viveu quase 1.000 anos. É um personagem extraordinário, Adão. A condição única que Adão viveu. Porém, Adão se opôs a Deus. Adão foi contra Deus. Adão quis ser maior do que Deus. Adão desobedeceu a Deus. O Senhor Jesus, sendo filho de Deus, ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus como homem, e ele obedece a Deus sendo ele próprio Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual que é a grande diferença de Adão para Jesus? Adão desobedeceu. Jesus obedeceu. Amém? Jesus obedeceu. Sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele dá uma instrução, um exemplo. E ele fala assim, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fala aqui Jesus que ressuscita e ele é o nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, vamos lá. Por meio dele, viemos a receber graça. Graça para a salvação. Porque a salvação, Paulo vai estar decorrendo nesse texto, mostrando que a gente é salvo pela graça. Salvação gratuita. Salvação gratuita. É pela graça. E aí ele fala assim, apostolado. Além de ser salvo, tem uma missão, tem um projeto de vida por amor do seu nome. Por amor do nome de Jesus. Veja, Paulo fala assim, hoje não vai dar para falar, mas mais para frente ele fala assim, eu sou devedor. No versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Ele fala, sou devedor. Ele fala, por amor a Jesus. Por amor. Paulo, ele prega o evangelho por amor. Primeiro, amor a quem? Amor a Jesus. É pelo amor às vidas, é pelo amor às almas. É porque ele quer que as pessoas sejam salvas. Mas ele prega o evangelho por amor e por obediência. Amor do seu nome para a obediência da fé. Então ele faz a pregação do evangelho de Paulo. É por amor a Senhor Jesus e pela obediência. Por que que Paulo pregava o evangelho? Por amor e por obediência. Ele tinha vontade, ele estava morrendo de vontade de fazer. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero levar para as pessoas. Veja, aqui ele não diz assim, porque as pessoas precisam tanto. Eu amo tantas pessoas. Amor ao nome do Senhor Jesus e para a obediência da fé. Cri, por isso falei. Paulo lá para frente vai dizer isso. Cri, por isso falei. A obediência da fé.
Uma pessoa que crê, ela fala do que crê, do que acredita. E Paulo fala, obediência da fé entre todos os gentios. Então esse evangelho que ele está se referindo aqui em Romanos, é para levar a mensagem aos gentios. Claro, ele pregaria para um judeu, ele pregaria para qualquer outro povo, mas o principal objetivo desse quinto evangelho é pregar o evangelho para os gentios. Para as pessoas que não tinham essa cultura judaica. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E falar, entre esses que eu vou levantar, vou pregar o evangelho para vocês. Italianos, moradores de Roma, que não acreditam no judaísmo, não acreditam em Moisés, não acreditam em Abraão, em Isaac, Jacó, não acreditam nos profetas, acreditam em Netuno, em uma mistura de deuses gregos com outros nomes romanos, porque a verdade é que os romanos eles não tinham uma cultura bem estabelecida. Eles tinham uma estratégia de guerra. Como eles não tinham cultura, eles usaram a cultura grega e mudou os nomes. Simplesmente mudou os nomes. Então, o panteão de deuses gregos foi o mesmo panteão dos deuses romanos, só mudou os nomes. Opa, Júpiter, enfim. Mudou os nomes e seguiu com a idolatria. Muito bem. E fala, vocês também foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Amados, o Evangelho, ele é pregado para que as pessoas tenham um pertencimento. Pertencimento à família. Ter dono. Alguém fala assim, ninguém me manda. Eu não tenho dono. Aí a pessoa, eu faço o que eu quero. Eu bebo quando eu quero, eu fumo quando eu quero. Eu vou para a festa quando quero. Porém, isso que parece ser uma verdade, ela acaba não se revelando na prática. Depois ela bebe quando não quer, ela fuma quando não quer, ela vai em baile quando não quer. Ela se sente mal, fica em lugares onde ela sofre. Porque ela não está livre. Ela está presa por forças espirituais da maldade. Ela fala, eu estou livre. Porém, ela está livre de Deus e fica presa na bebida, no cigarro. Fica preso na promiscuidade. Fica preso no jogo. Fica preso em tantas coisas. Ela achava que era livre, mas na verdade ela estava presa. E Paulo diz assim, vocês foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Em vez de pertencer à bebida, às drogas, à promiscuidade, o nosso pertencimento é ao Senhor Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus. E ele fala assim, vocês também foram chamados para pertencer ao Senhor Jesus. A todos os amados de Deus que estão em Roma. Amados de Deus que estão em Roma. Porque Deus ama a todos. Isso é uma verdade. A salvação, nós vamos ver, tem um outro texto lá em Tessalonicenses que diz assim, a salvação não é de todos, mas Deus ama a todos. E Ele também quer salvar todos. Mas por que Ele não salva todos? Porque alguns não querem ser salvos, como nós ministramos domingo passado. Alguns não querem ser salvos, por isso que eles não são salvos. E tem alguns que ainda indagam, salvo do quê? Salvo dos pecados, salvos do inferno. Aí a pessoa fala assim, eu não acredito no inferno. O inferno é aqui. Então você é salvo do quê? Então ele não quer ser salvo. Mas todos aqueles que o Senhor ama e querem ser salvos, Ele chama para pertencer a Cristo.
chamados para ser santos. Chamado para ser separado. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Reservado para um determinado fim. Então nós temos coisas que são reservadas. Nós adquirimos esse púlpito. Esse púlpito aqui ele é reservado para a pregação do Evangelho. Se alguém chegar e falar assim, você não nos aluga esse púlpito por um dia, 10 mil reais, para fazer uma palestra, nós não vamos alugar. Por quê? Esse púlpito está consagrado, está separado para este fim. Ele serve para isso, para ministrar no culto, para servir. Eu posso dar para outra igreja, mas de forma alguma daria para qualquer outra coisa, mesmo que seja boa. Para fazer palestra, para servir para um político. Não teria nada de mal, não é nada desonesto, mas esse púlpito ele foi separado para a pregação do Evangelho. E por isso que a gente não vai disponibilizar ele para outra coisa. Ele serve para isso. Amém? A mesma coisa são as vidas. Quando fala santo, quer dizer separado para Deus. Tem pessoas que pensam que santo é o que não peca. Bom seria que fosse, mas nós temos limitações e falhamos. Quer dizer que uma pessoa santa, ela é separada para Deus. Ela é separada para fazer a vontade de Deus. Esse é o santo. Que você também seja separado para Deus. E aí ele conclui essa parte, que a graça e a paz do Senhor, graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a introdução, o prefácio que é feito desta carta aos Romanos. O quinto evangelho. Já tantas coisas importantes. Este evangelho que Paulo está pregando aos gentios fala de Jesus como Filho de Deus. Que Jesus é verdadeiro homem, que Jesus é verdadeiro Deus. Que ele, Paulo, prega este evangelho por amor e obediência ao Senhor. E as pessoas que ele vai pregar o evangelho são pessoas que são chamadas para pertencer a Jesus. Pessoas que são chamadas para serem separadas para ele. Nós vamos orar agora. Que você também seja uma pessoa que vai pregar o evangelho. Que você também seja uma pessoa separada. Que como Paulo, você tem uma missão. Mas que você saiba também que você é um servo de Cristo Jesus. Servo. Disponível para fazer aquilo que Jesus quer. Fazer aquilo que Jesus espera. No Antigo Testamento, uma pessoa que ficasse devendo, ela não tivesse como pagar, ela poderia ser vendida como escravo. Mas ia ter um tempo que ela ia ser redimida. Ia ter o jubileu, ela ficaria livre. Essa pessoa, ela ficou livre, ela pode ir embora. Ela não precisa mais continuar como servo. Mas às vezes a pessoa gostou daquele lugar, foi bem tratada. Fala assim, eu vou para onde? Eu não tenho recurso, aqui eu tenho comida, tenho casa. Eu quero ficar. Ele fala assim, eu não quero ir embora. Aí esse senhor daquela casa vai reunir os anciãos na porta da cidade. Ó, fulano de tal, tá quites, mas ele quer ficar comigo. Aí os juízes falam assim, mas você quer mesmo ficar como servo do fulano de tal? Ele fala assim, eu quero. Então, nós vamos furar a sua orelha
E aí você vai ser um servo por vontade própria. Não é porque você está devendo, você vai ser um servo por vontade própria. Aí ia lá, furava e colocava uma argola. Daí que vem a origem do brinco. E aí colocava essa argola na orelha daquela pessoa, homem ou mulher. É chamado servo da orelha furada. É servo porque quer ser servo. Por escolha, não é por obrigação. E quando Paulo fala que servo de Cristo, é isso. Eu escolho servir. Eu pertenço, eu tenho dono, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu tenho dono. Tem pessoas que falam assim, mas isso é bom? Muitos de nós já participamos de alguma libertação. E quando a gente vai expulsar o demônio, a gente fala, sai dessa vida em nome de Jesus. Ele fala assim, eu não saio, ele é meu, ela é minha. Sai em nome de Jesus, eu não saio, ele é meu. Agora eu te pergunto, você prefere pertencer ao inimigo ou pertencer ao Senhor Jesus? Então, aos que pertencem ao Senhor Jesus, eles são chamados para ser separados para o Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, que você possa ser um servo dedicado, por escolha, por amor. Paizinho querido, no nome de Jesus, nós reconhecemos a importância da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo esse evangelho através da instrução aos romanos. Ele fala que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que o Senhor Jesus foi obediente. E nós, como servos do Senhor Jesus, pertencentes a Ele, separados para Ele, também fazemos por obediência. Como Ele, por amor ao Seu nome e por obediência à fé. Nos ajuda, Senhor, a seguir as diretrizes, as instruções desse Evangelho aos gentios. Se os Evangelhos tiveram um destino para instruir os judeus, o Evangelho de Romanos, essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é para instruir a nós. E nós cremos nesta forma. Nos ajuda a cumprir a Tua palavra. Nos ajuda a cumprir os Teus desígnios. Nos ajuda, Senhor, a seguir o Teu Evangelho. Por amor, por obediência, por fé, por pertencer ao Senhor Jesus. Separados para Ti. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que você possa seguir o Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos estar servindo o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Tivemos um momento muito maravilhoso de manhã. As pessoas puderam vir trazer sua oferta presencial. Graças a Deus por isso. Mas agora, segundo esta palavra, você quer fazer sua semeadura, seu dízimo, sua oferta, você tem essa liberdade de fazer essa transferência. Se você preferir ou precisar vir na igreja, faz o seu propósito agora, seu voto, coloca diante de Deus o seu pedido, e durante a semana você vem e passa a sua oferta, seu dízimo na máquina, e será bênção também. Porque o que a gente faz é por fé, é por dedicação. E quando a gente coloca diante de Deus, isso já sobe na presença do Senhor. E a forma de fazer como for possível, viável para você. Pai querido, eu quero orar, profetizar, abençoar todos os irmãos que ao longo deste mês têm feito os seus dízimos, suas ofertas, suas transferências online, seus depósitos. Glória a Deus para suas vidas, para aqueles irmãos que vieram fazer sua semeadura presencial.
até mesmo que veio num horário de gravação, porque não tinha possibilidade de fazer no domingo, porque domingo era um culto, era um dia que não podia sair. Minhas pessoas vieram, Senhor, até nesse outro dia para trazer seu dízimo, sua oferta. O Senhor vê a fidelidade de cada um. Vem abençoar, Senhor, a todos os irmãos, ofertantes, dizimistas, que fizeram e que farão ainda esse mês sua semeadura na tua presença. Abençoa, cuida, protege, ampara. Dá, Senhor, da tua bênção em tudo quanto fizerem, eles possam ser bem-sucedidos na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, à noite, o culto é online, você está assistindo, só tem essa condição. Mas terça-feira, às 19h30, é presencial. Arena Jovem, os jovens aí firmes, vão fazer uma grande arena aqui, na sexta-feira, 19h30. Domingo pela manhã, 9 da manhã, também é presencial. Quando terminou aqui o culto, irmã, assim, o pessoal fica até meio anestesiado, né? Assim, fala assim, mas na semana também? Na semana também. Terça e sexta também presencial. E domingo que vem, 9 da manhã, culto presencial para a glória do Senhor Jesus. Vamos estar encerrando, louvando, exaltando, bendizendo o Senhor por esta oportunidade maravilhosa de estarmos juntos. Pai querido, eu te agradeço por essa saída, por essa estratégia. Que o Senhor continue nos abençoando para cada vez melhorarmos de uma forma maior, de uma forma mais abençoada as nossas transmissões, em função dessa necessidade que alguns precisam estar em casa. E, Senhor, derramar da tua graça, da tua bênção, da tua unção, do teu favor. O mover, a graça, a virtude que vem da tua parte. Que seja estabelecida a tua bênção em cada casa, em cada família, em cada lar. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua família, seu lar. Que a presença do Senhor te guarde. Que você que pertence ao Senhor Jesus seja livre do mal, seja conduzido ao bem e de uma forma maravilhosa. Essa semana seja extraordinária. Sejam dias bem-sucedidos de graça e favor e virtude do Senhor. Que você possa ir para a melhor semana da sua vida na presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Até breve.